Você já se sentiu tão exausto de um ciclo repetitivo que o silêncio de Deus parecia ser a pior parte da dor? Deus de fato observa tudo em silêncio. E esse silêncio, muitas vezes, é o que mais fere. Porque quando estamos aprisionados num ciclo que nos consome, o que mais ansiamos é por uma direção, uma resposta, um sinal. Contudo, o silêncio de Deus não é abandono. É a prova de que Ele está trabalhando em algo tão profundo que, se fosse explicado agora, sua mente não conseguiria assimilar. Essa aparente ausência é, na verdade, o prelúdio da sua libertação. O ciclo se nutre da sua ansiedade, da sua tentativa de resolver tudo com as próprias mãos, da sua insistência em caminhar sem paz. É exatamente aí que Deus age, não mudando o exterior primeiro, mas drenando o que alimenta a repetição. Ele começa a tirar o sabor do que te viciava, o brilho do que te distraía, o apelo do que nunca te levou a lugar algum. Você passa a notar que nada mais te satisfaz, que tudo perdeu a graça. Isso não é uma punição, é uma desintoxicação espiritual. Isaías 30:15 é um espelho doloroso e ao mesmo tempo gentil. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não o quisestes. Esta palavra reflete que Deus sempre desejou sua liberdade, mas talvez você ainda estivesse correndo em círculos ao redor da sua própria ferida. Ele oferecia descanso, você buscava movimento, ele pedia confiança, você exigia controle. É assim que o ciclo se perpetua e te devora. Quando confundimos teimosia com fé, o desastre é certo. Há momentos em que Deus não força a parada. Ele permite que você chegue ao seu próprio limite, até não aguentar mais. Porque é no esgotamento que a verdadeira rendição acontece. É no fim das suas forças que a fé deixa de ser um discurso e se torna dependência absoluta. Você não deixa um ciclo por ter entendido racionalmente. Você o deixa quando se cansa de se iludir. E Deus aguarda esse exato instante, segurando a porta, sem forçar sua saída, mas pronto para te abraçar no momento em que você decidir parar. Não se trata de punir, trata-se de curar. Deus jamais remove algo de sua vida sem um propósito maior. Quando Ele permite que tudo perca o sentido, é porque está prestes a instaurar um novo significado. Mas, para isso, o velho precisa morrer completamente. O problema é que insistimos em ressuscitar o que já não possui vida. As formas de Deus te libertar são misteriosas. Às vezes, Ele não envia uma palavra. Ele apenas começa a silenciar o que te trazia confusão. Pessoas se vão sem motivo claro. Oportunidades que pareciam certas se fecham abruptamente. O que antes te alegrava, agora te deixa indiferente. Você tenta entender, tenta reaver o que parecia funcionar, mas algo no seu íntimo sabe. Você não pertence mais àquilo. É como se Deus estivesse diminuindo o volume do mundo para que seu coração, enfim, ouvisse o que ele sempre sussurrou. O que muitos definem como solidão, Deus chama de reposicionamento. Porque enquanto você estiver cercado por múltiplas vozes, é fácil se perder, achando que está no caminho certo. Mas Ele conhece as vozes que te afastam dele, aquelas que nutrem seu orgulho, seu medo, sua ansiedade que se mascara de fé ativa. Então, Ele silencia. Ele remove o ruído. Ele te deixa sem suas referências habituais para que você aprenda a discernir o som da sua própria alma. E é nesse aparente vácuo que as coisas começam a se realinhar. No início, é doloroso. Dói ver quem você estimava se afastar. Dói perder a rotina que trazia segurança. Dói ver o que você edificou começar a ruir sem explicação. Mas o que se parece com perda é, na verdade, o alicerce da reconstrução. Deus nunca corta o som por crueldade. Ele o faz para que o eco da sua própria voz possa preencher o espaço. E quando você tenta preencher o vazio apressadamente, Ele permite que o silêncio se aprofunde até que sua inquietação se transforme em oração.
Em Oséias 2,14, ele diz: Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O deserto é o local onde o barulho da multidão se dissipa. É onde a alma escuta o que o conforto sempre conseguiu abafar. Deus te conduz para lá, não como castigo, mas para te lembrar quem você é, livre de todos os ruídos externos que te definiam. O deserto é o lugar onde os filtros caem e resta apenas o essencial, você e ele. A verdade é que muitos dos ciclos que te esgotam só se mantêm vivos porque há ruído demais. Excesso de opinião, de comparação, de pressa em provar algo. Quando Deus decide romper esse padrão, Ele precisa criar o que julgamos ser um vazio, mas que na verdade é o espaço para o renascimento. Ele começa a remover os aplausos, a diminuir os estímulos, a desmontar o palco que te distraía da sua presença. Não é simples compreender isso durante o processo. Tudo parece caótico. Mas um dia você nota que o silêncio que feria começou a curar, que o espaço que amedrontava começou a trazer paz, que o que você julgava ser perda tornou-se livramento. Nesse ponto, o coração escuta diferente. A ansiedade perde o comando. O medo já não dita as regras. É quando você entende que o som mais vital não vem de fora. Deus não precisa gritar para te salvar de um ciclo. Ele só precisa que tudo o que te distrai perca a relevância. Quando o barulho cessa, o coração entende a direção. O deserto deixa de ser punição e vira um chamado. O desconforto é a forma mais honesta de Deus capturar sua atenção. Se essa dor do deserto e esse anseio por uma resposta ressoam na sua alma, não é coincidência, é um chamado. Sua alma está pronta para uma transformação real e a chave para a oração que verdadeiramente move os céus está ao seu alcance. Este é o seu ponto de virada. Desbloqueie o e-book O Fogo que Consome e acenda a chama da sua virada espiritual. Por apenas R$ 19,90 você acessa o caminho. O link está na descrição. Quando tudo parece desmoronar, é sinal de que algo em você precisa ser revelado. E Deus nunca revela para envergonhar, Ele revela para sarar. Mas antes da cura, vem o incômodo. Aquela sensação de que as coisas não se encaixam mais. É Ele, mexendo nas fundações que você ergueu longe da vontade dEle. Por vezes, o desconforto não é externo, mas interno. O ambiente é o mesmo, as pessoas as mesmas, mas o coração já não bate na mesma frequência. É Deus te mostrando que sua alma avançou, mas o ciclo permaneceu estagnado. Ele te mostra que ficar ali custa mais do que sair. E ainda assim, resistimos, pois o conhecido, mesmo doloroso, parece seguro. Mas Deus não busca sua segurança. Ele busca sua liberdade. É nesse momento que a mente entra em parafuso. Se Deus está comigo, por que tudo está ruindo? A resposta é dura. Porque Ele está contigo. Se Ele permitiu que você visse o desmoronamento, é sinal de que confia que você suportará a reconstrução. Deus jamais expõe o que não tenciona restaurar. Ele permite o desconforto para extrair o que estava te matando em silêncio. Deuteronômio 8:2 diz: Recordarás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. O deserto não é castigo, é um espelho. É lá que você vê o que estava escondido por trás da sua máscara de força. É lá que o orgulho aflora, que as dependências se manifestam, que o controle se dissolve. Deus não te expõe aos outros, Ele te expõe a você mesmo. Porque enquanto você crer que o problema é o externo, o ciclo prossegue. Há quem pense que Deus destruiu seus planos, mas o que Ele fez foi impedir que um ciclo te destruísse primeiro. Ele não te tirou da zona de conforto em vão. Ele viu o que você não via, que continuar ali era se perder lentamente. Então, Ele moveu o chão e, no impacto, revelou o que precisava morrer em você. É aí que a dor vira revelação.
O desconforto de hoje é a resposta da oração de ontem, apenas de um jeito que você não esperava. Deus te ama demais para te deixar confortável onde você morre aos poucos. Ele vai mexer, incomodar, tirar do centro, até você entender que esse lugar sempre foi dele. Poucas coisas doem tanto quanto ver Deus movendo pessoas que julgávamos permanentes. É confuso. Você tenta entender o que fez de errado, analisa cada palavra e não compreende como alguém essencial se tornou distante. Mas o que parece rejeição é, frequentemente, proteção. Deus não permite distanciamentos sem propósito. Ele ouve conversas que você jamais ouviu, vê intenções que você não percebeu, conhece corações que já não seguiam na mesma direção. Temos o péssimo hábito de chamar de perda tudo o que Deus chama de livramento. Contudo, enquanto o laço afetivo é forte, é impossível ver isso. O afastamento parece uma amputação, mas o que Deus faz é um ajuste de rota. Ele sabe quando a presença de alguém te ancora num padrão antigo. Ele sabe quando uma aliança deixa de somar a sua fé e passa a alimentar o ciclo que te esgota. Então, ele altera o cenário, e essa mudança dói, pois a alma se agarra ao que já deveria ter ido. Deus conhece seu coração, mas também o ambiente que tenta moldá-lo longe dele. Para te tirar de um ciclo, ele não trabalha só em você, ele trabalha nas vozes ao seu redor. A confusão que te desorienta é o jeito dele limpar o terreno. O ciclo se alimenta de repetições e muitas vêm de pessoas que te puxam de volta ao mesmo lugar emocional. Deus corta esses laços, pois sabe que, se dependesse de você, eles jamais se romperiam. Atos 15:39 menciona Paulo e Barnabé. E houve entre eles tal desavença que se apartaram um do outro. 2 homens de Deus, parceiros de missão, que seguiram rumos distintos, e o propósito não se perdeu. Às vezes, Deus permite distância entre pessoas boas, pois o chamado de cada um segue por vias diferentes. Não há pecado nisso, apenas novos capítulos que não comportam os mesmos personagens. Deixar ir é uma das formas mais duras de obedecer, pois não se trata só de abrir mão de pessoas, mas de versões suas que só existiam com elas. Cada afastamento é um adeus à sua fase antiga. É necessário. Enquanto você estiver cercado de quem te lembra quem você era, nunca descobrirá quem Deus te chama para ser agora. É aí que o silêncio das ausências ganha sentido. As vozes que calaram, as mensagens que pararam. Não foi esquecimento, foi movimento divino. Deus trocou os rostos não para te isolar, mas para te posicionar. O ciclo acaba quando você entende que o amor de Deus não te aprisiona. Ele te liberta até de presenças que um dia foram vitais. Chega um ponto em que Deus para de mexer no exterior e foca no interior. É aí que o processo se torna mais íntimo e real. Enquanto ele muda o cenário, é fácil culpar as circunstâncias. Mas quando ele põe o espelho na sua frente, não há mais fuga. O ciclo que te consome não é feito só de pessoas ou hábitos. Ele é mantido pelas partes de você que se recusam a morrer. É aqui que o confronto se inicia. Deus expõe o que se escondia sob a máscara de força, o orgulho disfarçado de estou bem, o medo travestido de fé inabalável e carência camuflada de preciso ajudar a todos. Ele remove as camadas até restar apenas o que é verdadeiro, mesmo que fira. A verdade liberta, mas antes ela expõe. Nenhum ciclo se rompe sem exposição interna. Muitos oram pedindo a Deus que tire a dor, mas poucos pedem que Ele tire o que os faz repetir a dor. A verdade é, Deus não curará o que você ainda protege. Ele só transforma o que você entrega sem reservas. Enquanto o coração esconder as partes vergonhosas, o ciclo se robustece. O que não é confessado vira combustível para o que te aprisiona. Deus não força, mas não recua.
Ele mostra lentamente, com amor, as partes que precisam morrer para o novo nascer. É um processo íntimo, sagrado, entre ele e você. Nesse espelho, você descobre que o ciclo sempre dependeu da sua permissão, que muitas vezes não foi o inimigo que te prendeu, mas sua dificuldade em soltar o que te dava identidade, mesmo uma identidade ferida. Deus te confronta não para envergonhar, mas para te libertar da versão de si que o sofrimento criou. Ele te olha e diz: você não precisa continuar sendo o que a dor te ensinou a ser. Essa é a parte mais difícil e mais bela. Quando o espelho de Deus surge, você entende que não há vilões, há feridas. Deus não cura o que você finge não sentir. Ele espera o orgulho calar e o arrependimento falar. É ali que o ciclo se quebra. Onde a verdade acha espaço, o inferno perde poder. O espelho de Deus não mostra seu fracasso, mostra seu potencial de restauração. Ele revela para reconstruir, quebra para refazer. E nesse reflexo, nu e indefeso, você entende. Deus não quer sua versão perfeita. Ele quer sua versão verdadeira. Só com ela ele pode recomeçar. Jesus nunca prometeu ausência de cansaço. Ele prometeu descanso. E descanso não é falta de luta, é a presença dele. É entender que você não precisa provar mais nada, pois já é amado, mesmo exausto, mesmo confuso, mesmo sem saber o próximo passo. O convite de Deus não é para a performance, é para a presença. Pai, eu chego exausto, não só fisicamente, mas na alma. Tentei consertar coisas sozinho e só piorei. Repeti ciclos, sabendo que me feriam, pois parecia mais fácil que encarar o vazio. Hoje, entendo que esse vazio não é punição, é convite. Senhor, ensina-me a parar de lutar contra o que teu amor quer libertar. Se há algo em mim que sustenta o que o Senhor quer terminar, arranca com tua mão. Mesmo que doa, mesmo que eu não entenda agora, pois sei que a dor da entrega é menor que o peso de continuar preso. Ensina-me a confiar no teu processo, mesmo quando não vejo o propósito. Senhor, silencia as vozes que me confundem, que alimentam culpa, medo e desânimo. Que meu coração aprenda a discernir teu som no silêncio. Se for preciso me levar ao deserto para falar comigo, que eu tenha a coragem de ir. Que eu não tema o isolamento, pois sei que lá teu amor fala mais alto. Mostra-me o que precisa morrer em mim. A dependência disfarçada de fé, o orgulho que impede o perdão, a ansiedade que quer controlar o tempo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito reto. Que cada parte que o Senhor expuser seja curada por tua graça e refeita por tua vontade. Se pessoas já cumpriram seu papel em minha história, ajuda-me a deixá-las ir em paz. Que eu não transforme o fim de uma fase em prisão emocional. Ensina-me a soltar com gratidão, não com amargura, pois sei que o Senhor nunca tira sem substituir por algo melhor, mesmo que esse melhor seja apenas mais da tua presença. Pai, entrego meus ruídos, meus medos e minhas repetições. Se for preciso recomeçar do zero, que eu não tenha vergonha do recomeço. Se for preciso perder, lembra-me que nada se compara ao ganho de te ter no centro. Hoje, escolho descansar em ti. Escolho parar de fugir de mim mesmo. Confio que este silêncio que me assusta é o mesmo lugar onde o Senhor está me curando. Que teu Espírito me ensine a discernir o fim de um ciclo e o início de outro. Em nome de Jesus, agradeço por me tirar do que me consumia, mesmo quando eu não entendia. Mantém-me livre, mesmo que para isso eu precise desaprender o que um dia chamei de vida. Amém. Deus jamais permite que algo se repita para sempre quando um novo propósito está em gestação. O que se parece com um fim é, na verdade, um chamado para viver de modo diferente. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, entre o cansaço do que se foi e o receio do que não começou. Mas é aí, nesse intervalo, nessa transição confusa, onde nada parece fazer sentido, que Deus mais age.
Tudo está sendo preparado. A verdade é que Deus não exige sua força para quebrar o ciclo. Ele só precisa da sua rendição. É quando você diz, eu não sei mais o que fazer, que Ele finalmente executa o que só Ele pode. O poder de Deus se manifesta na entrega, não no controle. Quando você para de se defender, o céu se move. Não tema perder o que um dia te deu segurança. A segurança que vem de Deus não depende de cenários, depende de presença. Quando Ele começa a arrancar o que te prende, é porque está prestes a firmar o que te sustenta. Pode ser clareza, pode ser paz, pode ser um novo modo de amar. Seja o que for, virá no tempo dele, do jeito certo, com o propósito certo. Se esta palavra tocou seu coração, não a ignore. Este pode ser o momento exato em que Deus te chama para fora do ciclo que te consome. Respire fundo e receba esta paz. É o Espírito Santo te lembrando que há saída, há plano, há esperança. Guarde isto no coração. Deus não quebra nada que não pretenda reconstruir. Se Ele te silencia, esvazia ou separa, é porque prepara algo que vai preencher tudo de novo. Mas desta vez, sem repetição. Só propósito, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente. Fique atento aos 2 vídeos que já aparecem na sua tela. São uma continuação desta nossa conversa e certamente edificarão sua fé. Nos vemos lá.